Olha pessoal, tranquilidade, aqui mais uma vez, professor Bernardo Antunes, vamos juntos aqui brincar um pouquinho com as questões da SpaceX, vamos aqui preparar vocês o máximo possível nessa revisãozinha aqui de 20 questões dos principais tópicos abordados na prova, beleza? Vamos lá galera, questão número 1, vamos lá, vamos iniciar a brincadeira. Uma das substâncias aglutinadoras que pode ser utilizada para a nucleação artificial de nuvens é o sal iodeto de prata de fórmula AgI. Utilizando os dados fornecidos na classificação periódica dos elementos, é correto afirmar que o cátion e o ânion, pessoal, vamos lá. Do iodeto de prata possuem, respectivamente, tá falando de elétrons e prótons, né? Então vamos lá. Eu não posso esquecer cátion, ânion. O que são cátions e ânions? São íons. Íons são átomos? Olha, íons eram átomos que tiveram o quê? Uma perda de elétron ou um ganho de elétron. Consequentemente, ganharam o quê? Carga, certo? Então vamos lá. Quem é o cátion do AgI? Quem é o ânion do AgI? Vamos botar aqui, ó. AgI, certo? A gente sabe que o da esquerda assume a carga positiva, o da direita assume a carga negativa. Quanto que vale o iodo? O iodo tem NOx menos 1, pessoal. O iodo tem NOx menos 1. Ah, por quê? Putz, como é que eu vou saber isso? A gente sabe que o iodo é um halogênio do grupo 17. Elementos do grupo 17 têm NOx menos 1 quando não tem oxigênio na fórmula, com exceção do flúor, que é sempre menos 1, devido à eletronegatividade. E a prata tem NOx fixo mais 1, né? Tá bom, Bernardo, o que isso importa? Importa o seguinte, galera, olha só. A prata é mais 1, né? Então vamos fazer assim, ó. A prata tem número atômico 47. Se ela tem número atômico 47, significa que a prata tem 47 prótons e 47 elétrons. Ok, Bernardo, tá bom. Onde você quer chegar com isso? Vamos lá. Se ele é mais 1, ele perdeu um elétron. Ele não ganhou o próton, ele perdeu um elétron. Então, esse cara, ele vai ter 46 elétrons. Beleza. Vamos fazer a mesma análise para quem? Para o iodo. O iodo tem número atômico, galera, 53. Então, significa que o átomo de iodo tem 53 prótons. 53 prótons. E 53 elétrons. Mas ele é o quê? Ele é um ânion, não é? Então ele ganhou elétrons. Então isso aqui vai virar o quê? 54. Aí vamos tomar cuidado com a pergunta. Ele quer saber o que eles possuem, mas não é necessariamente a mesma coisa que eles estão perguntando. Ó, elétrons e prótons, respectivamente. Então olha só, o cátion, ele quer os elétrons. O ânion, ele quer os prótons, certo? Beleza? Quer dizer, varia, né? Na verdade, até mesmo as respostas variam. Então, vamos lá. A primeira informação é do cátion, a segunda informação é do ânion, tá vendo? Tem que tomar cuidado com a maneira como a resposta está sendo exposta para vocês. O cátion, o que eu sei do cátion? Que ele tem 47 prótons e 46 elétrons. 46 elétrons é uma opção. Pode ser? Não. 47 prótons é uma opção. Pode ser. Tô entre letra A e letra E. O que eu sei do ânion? 53 prótons e 54 elétrons. 52 elétrons, não. Vamos fazer da mesma maneira para a gente fazer por eliminação. Ó. 53 e 54, né? 53 prótons poderia ser. 53 prótons poderia ser. 54 elétrons poderia ser. 54 elétrons poderia ser. Tá vendo? O único que ficou em comum? Esse. Resposta, letra A. Beleza, galera? Questãozinha que fala sobre atomística. Beleza? Que fala sobre modelo atômico, né? De que é composto o modelo atômico, certo? Vamos lá, galera, para a questão número 2, vamos lá. Mais uma questão falando sobre essa ideia de química geral, né? A parte de átomo, ligações, a parte de elétrons, distribuição eletrônica. Vamos lá. Cerca de 30% dos elementos químicos são essenciais ou importantes à saúde humana. A tabela abaixo relaciona 10 destes. O oxigênio é o único elemento que pode ser usado pelo corpo em sua forma alimentar, enquanto os demais somente podem
somente podem ser usados se previamente combinados com outros elementos, ou seja, formando substâncias compostas, fazendo ligações químicas, né? Legal. Aí temos aqui os elementos. O Z é o nosso número de prótons. Ah, Bernardo, é o número atômico. Eu sei. Mas número atômico não é a mesma coisa que o número de prótons? E se for um átomo, também equivale a elétrons? Caso seja um átomo. Ah, pô, isso aqui é importante, né, Bernardo? Pra caramba, galera. Fica atento nisso. Átomo tem como característica não ter carga. Já dizia Dalton lá atrás. Então, o número de elétrons e prótons tem que ser iguais, uma vez que ele tem cargas opostas. Mas vamos lá. Assinale as afirmativas a seguir. Analise as afirmativas a seguir, desculpa. E assinale a alternativa correta, galera. Correta, né? Então, vamos lá. Dos 10 elementos citados são metais. Sódio, fósforo, potássio, cálcio, zinco e selênio. Tá certo? São metais? Galera, sódio é metal, fósforo é metal? Não. Potássio é metal, cálcio é metal, zinco é metal. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que tanto o fósforo quanto o selênio, eles são considerados ametal. Beleza? Pela distribuição da tabela periódica, você vai ver a posição deles. Tá? Ou vocês podem ver a quantidade de elétrons na camada de valência e aí você tem previamente um comportamento estabelecido. Tá bom? Então essa sentença é falsa, porque não são todos metais. Com isso, galera, ó que bonito. Já anulo letra C, D e E. Pô, Bernardo, isso acontece na prova da SpaceX? Acontece com frequência, galera. Mas é muito importante ter certeza quando você fizer essa afirmação, porque você está excluindo várias, tá? Toma cuidado, tem que ter convicção nesse momento. Mas vamos lá. Estou entre A e B. Bernardo, numa dessas eu posso ver só a diferença? Porque, ó, 2 e 2, 5 e 5. Então, elas são iguais. O que vai mudar é a 4 e a 3. Pode. Pode e deve. Uma vez que tempo é um adversário na prova. Não esquece disso. Mas vamos lá. Vamos ver uma a uma. Os elementos são substâncias que contêm átomos do mesmo tipo. Isto é, todos os átomos de um mesmo elemento têm o mesmo número atômico. Exatamente, o mesmo elemento tem que ter o mesmo número atômico. Se eu tiver número atômico diferente, eu sou outro elemento, tá bom? Tranquilo? Isso aqui é verdade, beleza? A ideia de Dalton era diferente, a gente falava que o que mudava o elemento de outro era a massa. Mas era um momento onde a gente não tinha noção da complexidade do átomo no sentido de composição, beleza? Mas vamos lá. 3. O 3 vai ser o diferencial. Carbono, oxigênio e flúor são elementos do mesmo período da tabela periódica, enquanto sódio e potássio são elementos de um mesmo grupo. Sódio e potássio são de um mesmo grupo? São. Eles estão no grupo 1. São considerados alcalinos. São do grupo 1. Isso é verdade. Agora, carbono, oxigênio e flúor estão no mesmo período? Se vocês lembrarem, eles são os primeiros elementos que estão em cada grupo de uma coluna, né? Se a gente for fazer assim, ó, eles estão assim, ó. Você tem boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. Beleza? Eles estão no mesmo período. O que isso significa? Significa que eles possuem a mesma quantidade de camadas de elétrons. Beleza? Mas no mesmo grupo significa camada? No mesmo grupo significa a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, mas não necessariamente a mesma quantidade de camadas. Então, verdade, a sentença 3 é uma sentença verdadeira. Sentença 3 é uma sentença verdadeira. Vamos ver a 4. A primeira energia de ionização do cálcio é maior que a primeira energia de ionização do selênio. Muito falso. Por quê? Muito simples, galera. Metais tendem a ter uma energia de ionização menor que ametais. Pelo simples fato que a energia de ionização é o seguinte, é a quantidade de energia que eu preciso para tirar um elétron daquele camarada, beleza? Daquele átomo, beleza? Legal. Os metais têm tendência a perder elétron, é um comportamento já prévio deles. Então, se eles já querem perder elétron, não faz sentido eu falar que eles vão ter uma energia de ionização maior do que um ametal, porque o ametal ele não quer perder elétron, muito pelo contrário, ele tem tendência a ganhar elétron. Então, quando ele fala que a energia de ionização do cálcio é maior que a do selênio, que é um ametal, essa sentença é falsa. Beleza? Por isso que a resposta é a letra B. Tranquilo, galera? Bernardo, mas ele foi a primeira energia de ionização. A primeira energia de ionização é sempre maior que a segunda energia de ionização. Desculpa, rebobina. Vamos lá.
Quando eu falo de primeira energia de ionização, eu quero dizer o seguinte, eu posso tirar um elétron, eu posso tirar outro elétron e assim por diante. Ponto. A primeira ionização é sempre menor que a próxima energia de ionização. Eu tinha falado ao contrário sem querer, pessoal. Corrigindo, ó. A primeira energia de ionização é sempre menor que a seguinte. Então, gastei 10 joule de energia, por exemplo, na primeira retirada de elétron. Na segunda retirada, eu vou gastar, sei lá, 40. Já aumentou. Na terceira retirada de elétron, eu vou gastar 500. Beleza? E o aumento ele é realmente assim agressivo, não é um aumento assim linear, é um aumento exponencial. Beleza? Legal. 5. O elemento oxigênio forma duas variedades alótricas. Uma delas mais abundante é o oxigênio comum e a outra é o ozônio. Verdade, né? Muito verdade. Por isso que a resposta é a letra B, galera. Repara que é uma questão que brinca com propriedades periódicas, quando ele fala com energia de ionização, de classificação de elementos. Questãozinha interessante. Vamos lá para a questão 3, família? Vamos lá. A hemoglobina é uma proteína de elevada massa molar, responsável pelo transporte de oxigênio na corrente sanguínea. Esse transporte pode ser representado pela equação química abaixo, em que HB corresponde à hemoglobina. HB, hemoglobina. Bacana. Aí temos a reação aqui. Aí você fala, pô, Bernardo, mas hemoglobina, que elemento químico é esse? Nenhum. É hemoglobina. Paciente, vamos lá. Em um experimento, constatou-se que 1 grama de hemoglobina é capaz de transportar 2,24 vezes 10 menos 4 de oxigênio molecular. Litros de oxigênio molecular com comportamento ideal na CNTP. E que é a massa molar da hemoglobina. Bernardo, como é que eu vou fazer isso? Galera, vamos lá. Ah, é um átomo que eu não conheço. Esquece isso, pensa na estequiometria. O que você sabe, galera? Tá balanceado aqui, ó. 1 está para 4, né? Olha que bonito. Eu posso falar aqui 1 mol, quer dizer, eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui, meu mol. 1 mol do HB, que eu não sei a massa molar, está para 4 mols de O2, que é oxigênio molecular. Certo? Qual é a minha pergunta? É esse 1 mol, porque eu não sei. Mas o que eu sei? 1 grama de hemoglobina, 1 grama desse camarada, está para 2,24 vezes 10 a menos 4 litros de O2. Aí o que eu vou fazer? Olha, vou mudar as unidades. Aqui está em litro, e aí está falando que é CNTP, e aqui está mol, né? Tiro 1 mol e coloco 22,4 litros. Bernardo, e agora? O mol eu vou tirar e vou colocar a massa molar, porque aqui está em massa também. Mas, Bernardo, eu não sei a massa molar, verdade. Vamos chamar de X. Legal? E vamos fazer essa continha. Vai ficar 2,24 vezes 10 menos 4 vezes X igual a 1 vezes 4 vezes 22,4, correto? Então vamos lá. Vou armar aqui pra gente. Vai ficar, ó, X igual, quando multiplicar cruzado, 22,4 vezes 4, que é 4 mol, sobre 2,24 vezes 10 a menos 4, correto? Então vamos lá, galera. Isso vai dar o quê? Ó, olhando para cá, eu já sei que tem que dar 4 na resposta. E eu já marcaria a letra D. Por quê? Por quê? 224, 224 são os mesmos números, que está mudando é a base de 10. Quer ver? Ó? 22,4 é a mesma coisa que 2,24 vezes 10 elevado a 1, vezes 4, sobre 2,24 vezes 10 a menos 4, certo? O que eu posso fazer, galera? Eu posso cortar, ó. Posso cortar tranquilamente. 10 elevado a 1 vezes 4 com 10 a menos 4, certo? Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. 4 vezes 10 elevado a 1. 10 a menos 4 sobe mudando o sinal. Multiplica, né? Muda a operação, inverte. Estava dividindo aqui embaixo. Vai subir multiplicando. E o sinal que era menos 4 vai virar mais 4. Multiplicação de bases iguais, somamos os expoentes. 4 vezes 10 a quinta. O quê? Gramas. Pô, Bernardo, é um número bem grande. Putz, 4 vezes 10 a quinta é o quê? 400 mil gramas? 400 quilos? Verdade. Mas aí não falou aqui, ó, elevada a massa molar? Então tá MEC. Letra D e não se fala mais nisso.
tá? Mas percebam, eu não precisava ter feito a conta. Só tinha uma opção com 4, eu sabia que tudo ia anular, beleza? Então vamos ter malandragem, questão de estequiometria, importantíssima pra gente, galera. Vamos lá, questão número 4. Em um laboratório químico, um estudante encontrou 4 frascos, 1, 2, 3 e 4, contendo soluções aquosas incolores de sacarose, KCl, HCl e NaOH. Ele tem soluções que ele sabe quais são as substâncias, mas ele não sabe em que frasco cada uma está. Mas beleza. Não necessariamente nessa ordem. Então não pode ser que 1, 2, 3, 4 segue essa ordem respectivamente. Para identificar essas soluções, fez alguns experimentos simples, cujos resultados são apresentados na tabela a seguir. Aí vamos lá. Cor da solução após a adição de fenolftalina é um indicador ácido-base, beleza? Aí vamos lá. Condutividade elétrica, se conduz eletricidade ou não, e reação com MgOH2. Aí, vamos lá, algumas maldades que a gente vai ter que ter, galera. Se reage com MgOH2, tem que ter um caráter ácido. Quem reage, né? Esse cara tem um caráter, vou botar assim, ó, vou melhorar minha frase, que eu acho que vai ficar menos confuso para vocês. Vamos lá. Esse cara é uma base. Para reagir com a base, a gente tem que pensar em alguém ácido. Esse cara vai querer reagir com alguém que é um ácido, tá? Então, se reage, tu já sabe que esse cara é um ácido. Ó, eu já sei que é um ácido. Já estou facilitando a minha vida. O que mais que eu tenho que saber de características gerais, galera? Olha, se ficou rosa devido à adição de fenolftalina, ele é um camarada que indica que fica rosa quando o composto é uma base. Fenolftalina é um indicador ácido-base. Quando eu coloco, tem alguns indicadores, a gente tem alguns indicadores ácido-base. Fenolftalina talvez seja o mais famoso, né? Um dos principais. Vamos lá. E aí, o que acontece? Quando ele é colocado numa solução e a solução tem um caráter básico, ele muda para rosa. Beleza? Quando não tem caráter básico, ele fica incolor. Lembrando que básico é quando o pH passa de 7, beleza? Legal, bacana. Vamos lá. Então, eu sei que é uma base. Bacana. Leonardo, mas essa parte de conduzir eletricidade, como é que eu vou pensar? Olha, se conduz eletricidade, ele pode ser um ácido, ele pode ser uma base, ele pode ser um sal. Mas se não conduz, eu sei que esse cara tem que ser orgânico. Um composto orgânico. Porque para conduzir eletricidade tem que querer ter íons no meio. Compostos orgânicos não tendem a formar íons no meio, de uma maneira geral. Sacarose é um composto orgânico. Então começa a eliminar as coisas. Ó, eu já sei então que 4 obrigatoriamente é uma sacarose. Porque ó, ficou incolor, não conduziu eletricidade e não reagiu com quem? Com MgOH2. Bacana. Já sei que a 4 é a sacarose, eu já consigo eliminar, ó, várias, porque as soluções aquosas, a resposta tem que estar em respectivamente. Beleza? Legal, Bernardo. O que mais que eu posso afirmar? Vamos matando agora. Qual é a única base aqui, galera? KCl é o quê? É um sal. HCl é o quê? É um ácido. NaOH é o quê? É uma base, ó. OH é base. Então a base tem que estar no 2. Se é uma base, sobrou o NaOH. Bernardo, o que caracteriza a base? A presença da hidroxila ligada a um elemento, geralmente metais, tá bom? Metais do grupo 1 são os principais. Beleza, o que mais? HCl eu botei de vermelho, vamos lá. Ácido tem que ser o 3. Ácido. Só temos o HCl. Bernardo, o que caracteriza o HCl? Ó, presença do H+, na frente da molécula, tá bom? Matamos, Bernardo? Não sei. Sobrou o que aí? 1. 1 só pode ser... Vou botar de preto mesmo, ó. 1 só pode ser o sal. Mas faz sentido ser o sal? Vamos ver? Olha, ele conduziu a eletricidade. Sal é um composto que conduz eletricidade com muita facilidade, porque tem ligação iônica, favorece. É incolor, ou seja, não tem um caráter nem ácido nem básico.
O KCl é um sal com caráter o quê? Neutro, porque ele é oriundo do KOH com HCl, por exemplo. E não reagiu com MgOH2. Beleza. Esse cara aqui é o KCl. Então a gente vai ter KCl, NaOH, HCl e sacarose. KCl, NaOH, HCl e sacarose. B de bola. Leonardo, essa é uma questão que exige conhecimento de algumas características das funções inorgânicas, exato. É importante ter uma noção de quais funções conduzem bioeletricidade, quais funções são, dentre as funções, como que na base eu vejo se é uma base forte ou fraca, como no ácido eu vejo se ele é um ácido forte ou fraco, como no sal eu vejo o caráter dele, beleza? E assim por diante. Mas vamos lá. Questãozinha número 5, pessoal. Uma resolução do Ministério da Saúde do Brasil regulamenta que o limite máximo da quantidade de ácido fosfórico, H3PO4, em bebidas de refrigerante é de 0,07 gramas a cada 100 ml, beleza? Gramas a cada 100 ml. Deixa eu mudar a cor, né? Tá sem vida. Vamos botar um vermelhão. 0,07 gramas a cada 100 ml. Legal. De acordo com essa regulamentação, a concentração máxima, ou seja, o que é permitida, em mols por litros nos refrigerantes é... Aí vamos lá, galera, a gente tem uma questão aqui de mudança de unidade, um conceito de concentração. Como é que a gente pode fazer isso? Galera, tem algumas maneiras. O que é que eu sei? Eu tenho 0,07 gramas em 100 ml, não é? Primeiro passo é, eu não quero passar para mol e litro. A massa eu quero que esteja em mol. O volume eu quero que esteja em litro. Então, eu vou fazer assim, ó, regrinha de 3, interpretação, galera. Nem sempre usar o uso de fórmula. Usar o uso de fórmula foi péssimo, né? Fazer o uso de fórmula é o melhor caminho. Então, vamos lá. Vamos lá. O que eu sei, galera? Eu sei que eu tenho 0,07 gramas em 100 ml. Mas, Bernardo, eu não quero 100 ml, eu quero 1 litro. Verdade. 1 litro tem quantas ml? 1000 ml. Então, vou botar aqui, ó, X e 1000 ml, que é o equivalente a 1 litro. Daqui para cá, eu multipliquei por 10, não é? Multipliquei por 10. Aqui, vamos ficar por 10. Então, eu posso dizer que X é 0,7 gramas por ml. Gramas presentes aonde? De H3PO4, que está presente em 1 litro. Então, eu já descobri quanto que eu tenho em 1 litro. De fato, você já descobriu. Isso é verdade. Você descobriu. Só que a gente não quer que essa resposta esteja em quê? Em grama. A gente quer mol. E a gente vai lá usar o cálculo químico. O que eu sei, galera? Eu sei que 1 mol de qualquer coisa, no caso o H3PO4, vai ter a sua o quê? Massa molar. 1 mol de H3PO4, então tem quanto? Galera, massa molar do H3PO4, ó, o hidrogênio é 1, o fósforo é 31, o oxigênio está 16, tá? Quanto que vai dar essa massa? Vamos ver. 3 vezes 1. Vamos lá. 3 vezes 1 mais 31 mais 16 vezes 4. Isso vai dar pra gente 98 gramas, correto? 98 gramas é a massa molar do H3PO4. Mas eu tenho quanto, galera? Eu tenho 0, botei no lugar errado. Eu tenho 0,7 gramas. Isso me dá quantos mols de H3PO4? Essa continha, pessoal, vamos ver quanto vai dar? Ó, repara que tudo está como 7. Então, olhar o resultado é de menos, mas vamos fazer a continha aqui, ó. Vai dar x igual a 0,7 dividido por 98. Essa é a nossa conta, beleza? 0,7 dividido por 98 é a mesma coisa aqui. 7 vezes 10 a menos 1 dividido por 9,8 vezes 10. Ok? 9,8 vezes 10. Isso dá quanto? 7 por 9,8? Ó, 8 vezes 9 daria 7. Mas
9,8 é quase 10. Então, ele é aproximadamente 7 a resposta. Tanto que as opções todas estão como 7. Então, 7 dividido por 9,8 dá aproximadamente 7. Esse 10 a 1, o 10 a menos 1, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o 10 a menos 1 que está no numerador. E esse 10 elevado a 1 que está no denominador, eu vou subir com ele e vou multiplicar. Só que eu vou mudar o seu sinal. Então, a gente tem como resposta 7 vezes 10 a menos 2 mol. 7 vezes 10 a menos 2 mol. A gente tem como resposta a letra D de dado. Beleza? Cuidado, hein, galera. Uma questãozinha de continha boba, nada muito peculiar. E que tem que tomar cuidado com as casas decimais aí. 10 a menos 1, 10 a menos 2, tá, galera? Uma questãozinha que usa o conceito de massa molar, concentração, uma questãozinha tranquila. Vamos lá, galera. Questão 6 da nossa brincadeira, né? Estamos chegando na metade, estamos num quarto aí, né? São 20. Vamos lá. Um grupo de estudantes de uma escola fez uma visita ao espaço ciência. Ao observar a distribuição planetária para o sistema solar, localizado em uma área do museu, a professora de química aproveitou a oportunidade para abordar modelos atômicos. Explicou as características do modelo atômico que é comumente associado a esse tipo de distribuição. Uma das características associadas ao modelo atômico escolhido pela professora reside no fato de ele... Desculpa, pessoal. Sistema solar, galera. Sistema solar, modelo atômico, tá gritando na sua cabeça. Que modelo? Você tem que ir lá, pensou, Rutherford. Rutherford que falava de modelo atômico no formato de sistema planetário, sistema solar. Ter sido proposto por John Dalton. John Dalton não, né? John Dalton era a nossa bolinha de sinuca, certo? É a bola de bilhar. Tá? Não, não é John Dalton. Dalton não disse isso. Ser semelhante e ser precedente ao modelo proposto por Thomson. Também não, né? Thomson falava de quê? Do pudim de passas. Onde os elétrons teriam o papel da passa. Os elétrons eram incrustações negativas. Beleza? E a massa do nosso átomo era toda positiva, garantindo a neutralidade da matéria, a neutralidade do átomo. Beleza? Legal. Ter sido criada após as aplicações de fissão nuclear para fins bélicos. E aí ficou mais complexo, né? Fissão nuclear para fins bélicos. Vamos deixar essa informação de lado, vamos ver se a gente consegue utilizar outra coisa. Passa a ser utilizado para ratificar a ideia de que átomos não possuem cargas. Átomos não possuíam cargas, ele passa a ser utilizado para ratificar a ideia de... Não, né? Não, nada a ver. Nada a ver com nada. Os átomos possuíam cargas. Quando a gente faz o modelo de Rutherford, que é o do sistema solar, a grande sacada, né? Talvez como se diz? Contribuição é a presença do núcleo. Ele traz a ideia do núcleo. O núcleo é uma região pequenininha onde estão lá presentes as cargas positivas. O núcleo não existia no modelo atômico de quem? De Thomson, beleza? Vamos lá. Concebeu o átomo como um pequeno núcleo positivo rodeado por uma região contendo elétrons. Muito verdade. Muito verdade. Concebeu o átomo como um pequeno núcleo positivo rodeado por uma região contendo elétrons, né? Porque segundo o nosso amigo Rutherford, eu tinha um núcleo, que é pequenininho, e em volta, eu vou até tirar essa linhazinha para a gente não fazer confusão, ó, fazer assim, ó. Eu tinha um núcleo muito pequenininho e em volta eu tinha os elétrons. Beleza? Ah, estavam organizados. Não, eles não estavam organizados, tá? O nosso amigo Rutherford não organiza os elétrons. Aí a gente diz que é isso aqui, né? Modelo atômico de Rutherford, que parece o Sol e os planetas em órbitas, né? Beleza? Então, e não, eu botei F aqui, isso aqui é verdadeiro. Por que eu botei F nessa? Essa que é F, desculpa. Vamos lá, galera. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. A resposta é essa. Ah, Bernardo, então a C está errada? É, a C está errada. Bom, até mesmo por uma questão de eliminação. Ter sido criada após a aplicação da fissão nuclear para fins bélicos, né? Não.
Não é verdade, tá bom? Letra E é a resposta. Uma questãozinha que trabalha a ideia de modelo atômico, tá? Traz dois modelos clássicos e fala do último de uma forma um pouco mais teórica, tá? Trazendo as principais características. Lembra, galera, que sempre quando a gente fala de modelo atômico, o que é mais importante são as principais características de cada modelo. Beleza? Em uma das etapas, questão 7, ó, em uma das etapas do ciclo de Krebs, a enzima aconitase catalisa a isomerização de citrato em isocitrato. Ele está falando de isomerização, está falando de isomeria. De acordo com a seguinte equação química. Aí temos aqui, ó, citrato. Reage, essa setinha significa equilíbrio químico, né? Faz no duplo sentido. Forma isocitrato. Ok. A isomeria que ocorre entre o citrato e o isocitrato é denominada de... denominada de... Galera, vamos lá. E tá falando de isomeria, né? Que isomeria eu tenho aqui? Vamos tentar buscar informações. COO, COO, COO. COO, COO, COO. Nada mudou. 3 carboninhos. Nada mudou. Opa. Rabisquei sem querer. Nada mudou ali também. Mas olha que interessante. Digamos que esse seja aqui o carbono número 1. Eu tenho o grupamento da hidroxila. Quando eu vou para esse composto aqui, estou no carbono 2, e aqui está o grupamento da minha hidroxila. Bernardo, o que aconteceu? Aconteceu uma mudança da posição da hidroxila. Então eu mudei a posição do grupo funcional. Bernardo, eu mudei a posição do grupo funcional. Tá bom, o que isso significa? Olha, isso aqui caracteriza o que a gente chama de isomeria de posição, que é um caso da isomeria que a gente classifica como plana ou constitucional. São os nomes que a gente utiliza, beleza? Lembrando que a isomeria plana tem algumas possibilidades: posição, cadeia, função, tautomeria, compensação. Beleza? Lembrando que as principais são posição, cadeia e função. Ah, mas Bernardo, eu posso mudar a posição de quê? Olha, família, você pode mudar a posição do grupo funcional, como nesse caso, que é o que caracteriza uma função orgânica, o grupo funcional. Eu posso mudar a posição da insaturação da cadeia, né? A dupla ligação entre carbonos, ou melhor, a ligação pi, porque pode ser uma ligação tripla também, para a gente não ficar pensando só na dupla, pensa em ligação pi. Insaturação não é ligação dupla, isso é um erro que a gente às vezes comete pensando. Insaturação é ligação pi entre carbonos. Ou posso mudar até mesmo a minha ramification, pessoal, ramificaçãozinha. Suave? Bacana. Vamos lá. Bernardo, então vamos lá. A isomeria que ocorre entre o citrato e o isocitrato é dominada de cadeia? Não, não mudei a cadeia. A cadeia continua a mesma coisa. Quando eu mudo a cadeia, ela pode ser fechada e se tornar aberta, ou ela pode ser normal e se tornar ramificada. Função? Não, eu não mudei a função. Mas, Bernardo, tem várias funções aí, não mudou? Tem várias funções. Cara, tem aqui uma função mista, né? Você tem o OH, que caracteriza o álcool, esse COO. Teríamos que ver o que está caracterizando, mas aparentemente seria algo oriundo do éster, de um sal orgânico, por exemplo, dependendo. Mas não mudou as funções, a construção das funções, o desenho está o mesmo. O OH continua caracterizando o álcool, seja na extremidade ou no meio da cadeia. Então não mudamos a função. Posição. Ah, Bernardo, compensação. A compensação é a mesma coisa que metameria. Poderia ser, porque eu já ouvi falar que metameria é um caso especial da posição. A metameria acontece com heteroátomos. Por exemplo, eu tenho aqui esse composto, desculpa, que é o etoxetano, o éter etílico, e vou fazer o seu isômero de compensação, ou de metameria. Vou tirar um carbono que está aqui e vou jogar para o outro lado. Ó. Vou fazer assim. Ó. Esses são isômeros considerados de compensação. Porque ó, eu costumo falar o seguinte, a gente mudou os ligantes de cada lado. Ó. Aqui eu tinha uma ligação com esses 2 carbonos, agora você só tem 1 e aqui tem 3. É como se eu tivesse mudado os ligantes de cada lado. Aqui eu tinha o etil, né? Então, vamos botar etil, entre aspas, o etil. Aqui eu tenho o metil, aqui agora eu tenho o N-propil, tá bom? Então isso é importante, tem que tomar cuidado.
Iótica é quando a gente tem uma isomeria espacial, né? A gente precisa ter carbono quiral. Carbono quiral. Na nossa brincadeira eu não posso ter uma mudança na estrutura, tá bom? Tranquilo? Talvez o que pudesse confundir vocês seria a ótica, mas não. A resposta é a posição. Bernardo, você está me dizendo que não tem isomeria ótica? Tem, até que, nesse caso nem tem também, né? Os dois não teriam, Esse aqui não teria, esse seria quiral, mas esse cara seria igual a esse, então eu não poderia dizer que é quiral. Para ser quiral, os 4 ligantes têm que ser diferentes. Ó. 1 ligante, 2 ligantes. Esse ligante é exatamente igual ao ligante de baixo, o que impede de eu pensar em ótica, mas é uma possibilidade na cabeça de vocês. Acho que poderia acontecer essa confusão, tá? Isomeria, importante. Vamos lá, galera. Próxima questão, questãozinha número 8, seguindo aqui com nossa revisão, né? Vamos lá, galera. Ó, apreciadores de arte observaram que famosas telas do pintor holandês Van Gogh estavam mudando de cor, com efeito mais pronunciado nos tons roxos que passavam a azuis e nos vermelhos que estavam desaparecendo. Que legal, ó. Química presente na arte aí, muito maneiro. Químicos descobriram que o problema ocorre com o PB3O4, presente no pigmento das tintas. Quando expostos à luz e ao gás carbônico, uma série de reações consecutivas transforma o pigmento em outros compostos de chumbo que são esbranquiçados, fazendo com que a tinta original perca seu tom característico. Entre os compostos presentes nesse processo é possível encontrar. Aí temos aqui vários compostos. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5. Assinale a afirmação correta sobre essas substâncias, pessoal. Substâncias 3 e 5 são consideradas moleculares. Moleculares, pessoal. Vamos lá. 3 e 5 é molecular? Quando eu digo que é molecular, galera, o que ele está querendo dizer para vocês, galera? Ele está dizendo para vocês aqui, ó, faz ligação covalente. Aí você tem que se perguntar, faz ligação covalente? Cara, 3 e 5, 3 e 5. 3 faz ligação covalente? Ó, o gás carbônico faz, né? A metal com a metal, né? Oxigênio, ó, bonitinho. Aquela clássica que vocês já estão cansados de desenhar. Ligação, 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 ligação. Lembra? De boa, né? Covalente. Bacana. Mas o 5, ele faz ligação? Galera, o chumbo, ele não faz ligação covalente. O chumbo, ele não faz ligação covalente. O chumbo, ele é um metal. Ele vai querer fazer ligação iônica. Tranquilo? Ligação iônica, pessoal. Vamos lá. Então, falso. As substâncias 1 e 3 são apolares com baixo ponto de ebulição. 1 e 3 são substâncias apolares. O 3 é apolar, a gente sabe, né? O carboninho aqui, né? O 3 é apolar. Mas se aqui faz ligação iônica, ali compostos iônicos não são apolares. Então não faz sentido essa afirmação. Beleza? Se apenas A4 é considerado substância iônica. Apenas A4 é considerado substância iônica. 4 é iônica? Como é que é o esquema, pessoal? Apenas A4? Isso é um problema, né? Porque e todos os outros compostos com chumbo? Você fala que a substância 4 é considerada iônica, tá beleza, show. Mas não é o caso, né? Ele falou apenas, a palavra apenas faz com que essa sentença esteja errada. Tranquilo? E vamos para D. As substâncias 2 e 5 apresentam chumbo em diferentes estados de oxidação. Chumbo em diferentes estados de oxidação. 2 e 5 apresentam chumbo em diferentes estados de oxidação. O chumbo aqui está valendo quanto, galera? Está valendo mais 2. Por que mais 2? Porque o conjuntinho aqui, ó, CO3 vale menos 2. O oxigênio aqui vale menos 2. Então o chumbo também está valendo mais 2. Então são diferentes estados de oxidação? Não, não são. Falso. Vamos ver a letra E. 4 e 5 são praticamente insolúveis em água. Insolúveis em água. 4 e 5. A gente está falando do hidróxido de chumbo, ia falar fósforo. Hidróxido de chumbo e do carbonato, né? O carbonato isso é solúvel quando está ligado ao grupo 1 e grupo 2. Verdade, o carbonato é insolúvel. Os hidróxidos de chumbo não, também são insolúveis, verdade. Beleza?
bases do grupo 1 e 2 que são solúveis. Ok? Letra E. Questãozinha número 9, vamos lá. Questãozinha que traz o conceito de eletroquímica. Vamos lá. A ilustração abaixo representa o experimento em que foi colocada uma barra metálica de zinco mergulhada em uma solução aquosa de sulfato de cobre. De acordo com os valores da entalpia padrão, né, o E0, de redução abaixo, ele já avisou que foi redução. Ele nem precisava ter avisado que era redução, porque você consegue ver pela reação. 2 mais foi para 0. 2 mais foi para 0. Então, é redução. Ok. Pode afirmar aqui. Aí vamos lá. Eu dei o potencial de redução. A questão, né? Eu não. A questão forneceu o potencial de redução. E aí você tem que pensar o seguinte, galera. O que eu sei antes de começar a analisar? Porque repara que a gente começa a fazer um montão de afirmações. Você vai ter que julgar uma como verdadeira, né? Falou de eletroquímica, já começa a pensar, para ganhar tempo. O que eu sei? Eu sei que o cobre tem mais vontade de reduzir do que o zinco. Então eu posso dizer que o cobre reduz, ganha 2 mols de elétron e faz CO0. E o meu zinco oxida, ele inverte a reação, galera. Então vai ser zinco 0, ele vai a zinco 2+, e libera 2 mols de elétron. Ah, não é 2 elétrons? Cada átomo de zinco libera 2 elétrons? Ok, serve, mas vamos pensar em mol. Acho que é importante organizar nossa cabeça. 1 mol de cobre reage com 2 mols de elétron, formando 1 mol de cobre metálico, beleza? Mas enfim, essa é a nossa reação. Posso somar elas, porque a quantidade de elétrons está se anulando, para a gente matar essa ideia. Tchau e tchau. E eu tenho como produto o seguinte, ó, a minha reação é o CO2+, junto com o zinco, vai a CO0 com o zinco 2+. Essa é a nossa reação. Show? Beleza. Vamos tentar julgar as afirmações agora. O zinco sofre redução. O zinco sofre redução? Galera, o zinco que, ó, aumentou o NOx, né? Lembra que aumentar NOx é oxidar. Lembra que diminuir o NOx, como o nome já diz, é reduzir. Bacana. Vamos lá. O zinco sofre redução. Não, né? O zinco aumentou o NOx, né? Saiu de 0 para 2+. Mas aqui não, Bernardo. Tudo bem, aqui é a reação fornecida? Não, aqui são as informações fornecidas. Você que vai organizar as ideias e definir o que acontece, baseado nesse camarada, beleza? Ah, mas Bernardo, eu posso fazer isso? Pode, não só pode como deve. Então, falso. O processo não é espontâneo. Como é que eu descubro se o processo é espontâneo? Ó, primeiro, se é uma pilha, né? Ele é espontâneo. Ele tem uma geração de energia. Como é que eu descubro isso matematicamente falando? A DDP é positiva. Bernardo, como é que eu descubro a DDP? A gente pode falar que a DDP vai ser igual ao potencial de redução mais o potencial de oxidação. Ah, Bernardo, eu faço diferente. Eu faço potencial de redução maior, menos potencial de redução menor. Dá no mesmo, dá no mesmo. Eu prefiro fazer assim, tá? Mas dá no mesmo. Então a DDP vai ficar quanto? Quanto que é o de redução do zinco? Do zinco não, desculpa, do cobre. Mais 0,34. Quanto que é o de oxidação do zinco? Menos 0,76? Não. Esse cara não inverteu? Então o potencial dele vai mudar, vai virar mais 0,76 volts. Tá? Não esqueçam disso, por favor. Então aqui, ó, 0,76 positivo, vai dar pra gente mais 1,1, 1,10, se vocês preferirem, volts. DDP maior que 0, espontânea. Beleza? Bernardo, então esse processo não é espontâneo? Ao contrário, ele é espontâneo. Que processo não é espontâneo? Eletrólise. O processo de eletrólise não é espontâneo. Você precisa de uma bateria para fazer a brincadeira acontecer. Ok? Vamos lá. C. Ocorre a formação do íon de íons zinco 2+. Verdade, né? Ó, zinco 2+. Bonitinho. Letra C de casa. Vamos ver as outras. Os elétrons são transferidos do cobre 2+ para zinco. Os elétrons saem do cobre 2+ para zinco? Não, os elétrons estão saindo de quem? Ó? Do zinco. O zinco metálico vai a zinco 2+ e libera elétrons. Esses elétrons vão para o cobre, certo? Então, falso. O zinco é um excelente agente oxidante. O zinco, aconteceu o que com ele, galera? O zinco, ele
Reduziu ou oxidou? Oxidou, né? Se o zinco oxidou, ele vai ser o nosso agente redutor. Lembra que os nomes são invertidos. Mas, professor, por que é invertido? Porque ao oxidar, ele promove a redução do outro elemento, do outro átomo. Ah, então ele é o agente redutor porque é ele que promove a redução do outro? Exatamente, galera. Por que ele promove? Porque não é ele que libera os elétrons. Não é liberar esses elétrons que faz com que esse cara consiga ter elétron disponível para reagir? Ah, verdade. Então ele libera os elétrons para o outro camarada utilizar. Exatamente. Vamos lá, família. Próxima questão. Questão 10. Chegamos na metade da brincadeira. Vamos que vamos. Atenção nas resoluções, atenção nos detalhes, atenção nos comentários, galera, que isso aqui é importantíssimo. Vamos lá. Um bolo de aniversário tinha quantidade de velhinhas correspondente à idade da aniversariante. Cada velhinha tinha uma massa de, desculpa, 1,5 gramas de parafina. A queima das velas durante os parabéns produziu uma massa de 150 gramas de gás carbônico para o meio ambiente. O meio ambiente agradece. Brincadeira, pessoal, vamos lá. Dados C22H46. Esse aqui só pode ser a nossa parafina. Ah, como é que eu sei? Feeling. Tô brincando, pessoal. A gente não sabe o que é a parafina, mas a gente sabe que ela reagiu, né, com oxigênio, então precisa de combustão. Como é que eu descubro a idade do aniversariante? Olha que interessante. Cada velhinha tem 1,5 grama de parafina. Se eu descubro quanto de parafina eu utilizei, eu consigo descobrir quantos anos a pessoa estava comemorando. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho reação. Então, pessoal, a reação de combustão é uma reação que vocês têm que ficar ligados. É importante. H46 mais O2, formando CO2 mais H2O. Bernardo, é essencial a reação? Olha, não é essencial, mas vamos fazer? Depois a gente comenta algumas coisas. 46 aqui vai dar 23. Então tá dando muito oxigênio. Ó. 23, aqui dá 22 vezes 2. Tá dando 44. 44 com 20, 64, com 3, 67. 67 sobre 2. Ah, Bernardo, por que você botou 22 aqui? Porque você tem 22 carbonos. Por que você botou 23 aqui? Porque você tem 46 hidrogênios. Por que você botou 67 meios aqui? Porque você tem 67 oxigênios e aqui cada oxigênio tem 2. Ok? O que a gente sabe, família? A gente sabe o seguinte, olhando para isso aí. A gente pode afirmar que 1 mol do C22H46, a nossa amiga parafina, está para 22 mol de CO2. Bacana. Quanto que eu tenho de parafina? Não sei. Mas eu sei que quando ela queimou, ela produziu 150 gramas do CO2. Bernardo, então eu vou ter que mudar isso aí. Verdade. Por quê? Porque aqui está em massa, aqui está em mol, né? Tchau, mol entra a massa molar. Qual é a massa molar do carbono, galera? Do carbono e do oxigênio. Carbono é 12 e oxigênio é 16. Lembrando que na prova da SpaceX você tem essas massas. Isso vai dar pra gente 44 gramas, beleza? Qual é a massa molar do C22H46? Porque eu quero que a resposta já saia em massa. Ele te deu. Foi bonzinho. 310 gramas. Precisava te dar? Não. Você consegue calcular isso. Beleza? Fazendo a continha aqui pra gente, pessoal. Ó, 150 que multiplica 310 dividido por 44 vezes 22. Deu aproximadamente 48 gramas. Aproximadamente 48 gramas. De C22 igual a 46. Só o que a gente sabe? A gente sabe que cada vela tem 1,5 gramas de parafina. Então, vou pegar o 48 e vou dividir por 1,5.
Vou pegar o 48 e vou dividir por 1,5. Beleza? Dividir com decimal, né? Só igualar as escalas decimais. Posso dizer, então, se eu tirar... Multiplicar por 10, que a gente fala. Multipliquei por 10 dá 15, multipliquei por 10 vai dar 480. Então, é a mesma coisa que dividir 480 por 15. 48 por 15. Dá 3, 3 vezes 15, 45. Para 48 faltou 3, baixo 0. 30 por 15 dá 2, 2 vezes 15, 30. Para cá, 0. Então, a nossa amiga, ou amigo, não sabemos, comemorou 32 anos. Mas, Bernardo, eu não sei fazer a reação de combustão. Eu não pensei nisso porque a questão não me forneceu. E aí no flow de combustão não tive essa sacada. Como é que a gente pode pensar? Galera, o detalhe é o seguinte. Quando eu tenho uma reação assim, eu sei que todo o meu carbono ele é transformado em CO2 quando é a combustão completa, CO se for parcial ou incompleta no caso da fuligem, que é o carbono. Se eu tenho 22 carbonos aqui, eu tenho que formar 22 CO2 aqui, porque eu tenho que ter 22C. Então, você já sabia que 1 mol de parafina produz 22 mol de CO2. O restante é irrelevante, porque a questão não fala nada de água e de O2. Repetindo, 1 mol desse composto, porque tem 22 carbonos, vai produzir 22 mols desse composto, tá? E aí você não precisava ter feito a reação química, tá bom? Então, é uma questão importante, questão que fala sobre estequiometria, mas envolve um pouquinho de raciocínio. E mais do que isso, fala de combustão, né? Combustão é uma reação muito importante, galera. Combustão, os 3 tipos são importantes, parcial, incompleta e total, principalmente a total, e neutralização, galera. Neutralização super importante, reação de ácido com base, muito importante, tá? SpaceX adora essas 2 reações. Então, vamos lá. Questão 11, galera. Alternativa que apresenta corretamente os menores coeficientes inteiros obtidos pelo balanceamento da reação abaixo, respectivamente, é... Vamos balancear a reação, galera. Vamos lá. Para balancear, eu preciso descobrir o NOx, porque é uma reação de oxidação. Então aqui, ó, substância simples. Opa, preto não. Vamos mudar a cor. Beleza, vamos lá. 0. Hidrogênio é mais 1, nitrogênio é mais 5, oxigênio é menos 2. Mais 1, mais 5, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Aqui tem que ser mais 4. Mais 1, menos 2. Vamos lá, galera. O que a gente sabe? Ó, a gente sabe que, ó, quem mudou? O fósforo, ele sai de 0 para mais 5. Então, esse cara ele sofreu uma oxidação. O nosso agente redutor vai ser o P4, porque é a substância que contém o elemento. E a minha variação de elétrons, ó, aqui eu tenho 4 com NOx 0. Aqui eu tenho uma variação de 5, né? Mas cada um deles variou para 5. Então, vai ser 4 vezes 5, eu tenho 20. Beleza? 4 vezes 5, eu tenho 20. Beleza, Bernardo? Vamos fazer a mesma coisa para o outro elemento? Vamos! O nitrogênio, galera, ó. O que aconteceu com ele, ó? Vou botar ele aqui pra gente. Ele aumentou o NOx. Então, ele sofreu uma oxidação. Quem é o nosso agente? O agente redutor, porque ele oxidou. Oxidação não, desculpa, redução. Opa, falei besteira. Redução. Redução. Agente oxidante é quem? O HNO3, porque é a substância que contém o elemento. Qual foi a variação de elétrons, pessoal? De mais 5 para mais 4 variou 1, né? Um elétronzinho. O que a gente faz? A gente inverte, a gente cruza os elétrons, beleza? Então vamos lá. Vou reescrever aqui embaixo pra gente. O 1 vai para quem? Para o P4. O 20 vai para quem? HNO3. Então vamos lá. Então vai ficar 1 P4 mais 20 HNO3.
seta reacional H3PO4 mais NO2 mais H2O. O que é importante agora? Finalizar com a regra lá do mais, da tentativa. Como é que funciona? Da seguinte maneira, ó. Metal, não temos. Ametal, temos o fósforo e o nitrogênio. P4, tem 4 fósforos. Vou colocar um 4 aqui, para garantir que o fósforo também deu 4. Ametal, quem temos ainda? O nitrogênio, temos 20. Vou botar um 20 aqui. Acabou? Não, temos os hidrogênios e os oxigênios. Carbono, não temos hidrogênio, temos 20. Temos 12. Falta quanto? Falta 8. Vou botar um 4 aqui. Vamos ver se deu certo? Não sei, mas vamos matar o oxigênio primeiro. 20 vezes 3, 60. 4 vezes 4, 16. 20 vezes 2, 40. 16 mais 40, 56. Mais 4, 60. Balanceamos. Então, qual é a nossa resposta? Nossa resposta tem que ser 1, 20, 4, 24. 1, 24, 24, letra D de dado. Show, galera? Questão G de oxiredução, todo ano está presente na prova das PCs, galera. Atenção, por favor. Questão 12, vamos lá. Sem descanso, vamos que vamos. O hipoclorito de sódio é um sal utilizado frequentemente em soluções aquosas como desinfetante ou agente alvejante. Hipoclorito de sódio. Esse sal pode ser preparado pela absorção do gás cloro em solução de hidróxido de sódio, mantida sob resfriamento, de modo a prevenir a formação de clorato de sódio. As soluções comerciais de hipoclorito de sódio sempre contêm quantidade significativa de cloreto de sódio, obtido como subproduto durante a formação do hipoclorito. Então, ele falou de um montão de coisa, né? Assim, é correto afirmar que as fórmulas químicas... Aí, que sacanagem, né? No texto ele fala um montão de coisa e depois ele especifica qual que ele quer, né? Mas vamos lá. Assim, é correto afirmar que as fórmulas químicas do hipoclorito de sódio, clorato de sódio e cloreto de sódio. Então, ó, ele quer, ó, sublinhamos lá em cima à toa, pessoal. A gente tá sendo malandro, ó. Vamos lá. Hipoclorito de sódio, clorato de sódio, cloreto de sódio. Assim, cloreto de sódio a gente meio que já memorizou, né? Eto quer dizer que não tem oxigênio na fórmula, então é Cl sozinho. Sódio é o sódio. Qual é o NOx do Cl sozinho? Ele é -1. Cada sódio vale mais 1. Esse é o cloreto de sódio, que é a última das respostas. Nem dá para fazer muita coisa, a gente só tira a letra E. A letra D, desculpa. Próximo. Hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio. Vamos lá. Hipo quer dizer que tem ito. Ito e hipo. O hipo significa que é mais 1 e o ito significa que tinha oxigênio na fórmula. Então eu já sei que é ClO. Beleza? E sódio porque é o de sódio. Se é hipo, o NOx do cloro aqui é mais 1. Cada cloro vale mais 1. Cada oxigênio vale menos 1. Sempre precisamos de oxigênio de modo a superar o cloro. Um oxigênio já supera o cloro, está dando menos 1. Se eu fosse um número maior, eu ia ter que multiplicar o oxigênio por 2, 3 e assim por diante. Então, menos 2 com mais 1, menos 1. Se cada sódio vale mais 1, eu tenho que me preocupar com a somatória da zero. Mais 1, 2, com menos 2, 0. Certinho. NaClO. Beleza? Então, a gente já consegue tirar a letra B, porque foi que é NaClO2, e a letra E. Estamos agora entre a letra C e a letra A. E ele quer quem? Clorato de sódio. Clorato. Se eu sou clorato, ele veio do ico. O NOx ico coincide com a família. Só que no caso da família do cloro, que é a família 17, no caso 7, o mais 7 não é apenas ico, é perico. Então o mais 7 a gente pula, vai para o próximo, por mais 5. Então quando está ato, que veio do ico, eu já sei que é NaClO. E o NOx do cloro é mais 5. Mas cada oxigênio é menos 2, Bernardo. Não está superando o cloro. Vamos colocar o oxigênio até superar. 1 não dá, 2 também não dá, mas se eu colocar 3, ó, 3 vezes menos 2, menos 6. Com mais 5,
menos 1. Cada sódio é mais 1. Zerei o NOx da molécula, que é importante, nosso pré-requisito. Então, a gente tem como resposta NaClO3 e ficamos com a letra A. Então, galera, a questão 2 é uma questão que trabalha o conceito de nomenclatura de sais, beleza? Lembrando sempre que é muito importante saber como ocorre a formação do sal, beleza? A nossa reação de formação. Questão 13. Marque a opção que corresponde aos produtos orgânicos da oxidação enérgica 2-metil-2-penteno. Eu tenho que fazer oxidação enérgica. E como é que funciona a oxidação enérgica? É quando eu faço oxidação em meio ácido, beleza? E eu vou ter que tomar cuidado com o carbono que eu estou quebrando a insaturação. Mas como é que é esse carbono? Não sei. Mas eu te dei o nome, verdade. Você é capaz de quê? De desenhar. 2-metil-2-penteno. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carboninhos. 2 penteno. Então a dupla está no carbono 2. Metil também está no 2 e o grupamento metil. Bacana. É isso. Show. O que eu vou fazer, galera? Numa oxidação enérgica, quando eu faço essa oxidação, eu quebro aqui a minha molécula e formo 2 novos compostos. Esse camarada aqui, ele é um carbono que é terciário, né? Ele vai formar uma desculpa, uma cetona. Esse carbono aqui, ele é um carbono terciário. Vai formar uma cetona. Esse carbono aqui, ele é um carbono primário. Ele vai formar um ácido carboxílico. Então vamos lá. Para formar a cetona, eu vou fazer isso aqui, ó. Quebrei ali, e onde eu quebrei, eu boto tudo para O. Show? Bacana? E para formar o ácido carboxílico, quebrei ali. 1, 2, 3 carbonos. Vou botar desse lado mesmo. E vou botar onde eu quebrei a carboxila. Só isso, Bernardo? Só isso. Qual é o nome desses camaradas? Pô, moleza, pessoal. Vamos lá. 1, 2, 3 carbonos. Prop. Carbonia só pode ficar no carbono do meio, que é uma acetona. Propanona. Não preciso nem especificar onde ela está. Eu já mato a minha resposta, ó. Letra C. Mas como é que seria o nome do ácido? 3 carboninhos. Ácido prop. Tipo de ligação entre os carboninhos? An. Só tem ligação simples? An. Qual é o sufixo do ácido carboxílico? Óico. E eu não preciso numerar a posição dele porque ele sempre está na ponta. Ácido propanóico. Aqui também, pessoal, eu não falei do an, da dupla, porque eu não consigo botar dupla nessa molécula, tá bom? Não seria possível. O carbono aqui ia passar de 5 ligações, passar de 4 ligações, beleza? Show? Letra C de casa, tranquilo? Número 14 agora, beleza? Questãozinha 14, vamos lá. A oleomicina, cuja estrutura é apresentada a seguir, é um antibiótico bastante eficaz contra o tracoma, uma doença inflamatória dos olhos. Essa doença é transmitida pela bactéria Chlamydia trachomatis, sei lá como é que se faz treco. Vamos lá, ocorre principalmente em crianças, possui cura razoavelmente rápida, mas necessita de tratamento. Pois em muitos casos a doença pode não apresentar sintomas, mas gera lesões que provocam o atrito da pálpebra com a córnea que prejudica a visão. Então é uma questão de orgânica. E é uma questão de orgânica interessante por quê? Porque eu não consigo já pensar o que eu tenho que fazer na questão. Eu tenho que analisar sentença por sentença. Eu tenho que julgar as afirmativas, galera. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Todas as hidroxilas das substâncias são fenólicas. Todas as hidroxilas... Bernardo, o que é hidroxila? Hidroxila é o quê? É OH. Bacana. Fenólica é quando o meu OH está ligado onde? No anel aromático. Ah, mas pode ser no carbono que está saindo do anel? Não. O meu OH tem que estar ligado diretamente ao anel aromático. Beleza? Todas são assim? Galera, não são todas. Olha que interessante. Esse OH, ele não está ligado no anel aromático. Ah, Bernardo, tá sim, cara. Ele está ligado aqui nesse hexano. Exato. Ele está ligado no hexágono, ok. Mas repara que eu não tenho esse círculo aqui no meio que caracteriza o anel aromático. Essa, realmente, é uma hidroxila fenólica. Porque está ligado no anel aromático. Bacana, concordamos. Essa aqui não. Beleza? Tranquilo? Então, aquilo ali não é um círculo, é um rabisco que eu fiz. Beleza? Suave, vamos seguir. Então, essa está falsa. Vamos lá. B. Essa substância
Por possuir 8 carbonos quirais, pode existir como até 16, ou seja, no máximo 16 isômeros ativos. A própria fala já diz que está errada. A própria fala. Por quê? Nos isômeros ativos, galera, isomeria ótica. Eu sei que o número de ativos é 2 elevado a n, onde n é o total de carbonos quirais. Se são 8 carbonos quirais, 2 elevado a 8, se não me falha a memória, é 256, que está muito distante de 16, certo? Ah, Bernardo, e os inativos? Esses são os ativos. Se eu quisesse fazer inativos, pessoal, só para aproveitar o momento, não esqueçam que os inativos seria metade dos ativos. Então, nesse caso, 2 elevado a 8 sobre 2, que vai dar para a gente 128, beleza? Então, a própria sentença se anula. Ok? O que é carbono quiral? É o carbono que está ligado a 4 grupos distintos. Bacana. C. Possui 2 grupos funcionais da classe das aminas, sendo uma delas a amina primária e outra a amina terciária. Bernardo, temos aminas? Olha, temos. Temos uma amina. Que nesse caso, saiu os 3 hidrogênios dela, é uma amina terciária. Bacana. Correto. Isso aqui é uma amina? Não, pessoal. Como no carbono que está ligado ao oxigênio, esse carbono ligado ao oxigênio está do lado do nitrogênio, eu posso falar que isso aqui é uma amida. Beleza? E não seria uma amina... a gente poderia confundir com a amina primária, porque só saiu um hidrogênio e entrou um grupo, né? Mas esse carboninho, por estar ligado ao oxigênio, ele deixa de ser amina e vira uma amida. Então, falso também, família. Vamos lá, galera. Além dos átomos de carbono e hidrogênio, os demais átomos são de elementos do segundo período da tabela periódica. Assim, vocês têm a consulta da tabela na hora da prova, né? Mas que elementos químicos a gente tem aqui? A gente tem o nitrogênio, ele fala além, né, do carbono e do hidrogênio. A gente tem nitrogênio e oxigênio. Ó, aquela linhazinha lá do segundo período, ela tá assim, ó, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Beleza? Esse é o segundo período. Beleza? Aqui tá o hélio, que tá no primeiro período. Aqui é o segundo período. Se não me falha a memória, agora aqui é o argônio. Me deu um branco se é o argônio ou o neônio, mas enfim, acho que é o argônio. Esse segundo período. Bernardo, tá ok então, ó, o NO. Beleza. Mas e o cloro? O cloro, ó, Flamengo, clube brasileiro invicto atualmente. O cloro tá no terceiro período. Ok? Então, esse cara aqui é do terceiro período, que é a camada, né, em horizontal. Então, falso também. Sobrou pra gente há 2 carbonos quirais que estão ligados às hidroxilas alcoólicas. Há 2 carbonos quirais que estão ligados às hidroxilas alcoólicas. Primeiro tem que achar esses carbonos quirais. Vamos lá. E as hidroxilas alcoólicas. Hidroxilas alcoólicas é essa e essa. Vamos ver se é quiral? Olha, esse cara está ligado ao H, esse carboninho, esse grupamento todo, esse grupamento para cá e ao grupamento para... Opa. Beleza? Ele está ligado a esse grupamento aqui todo, esse aqui todo, esse aqui todo. Mesma coisa aqui, ó, OH, CH3, esse grupamento para cá, esse grupamento para cá. O importante perceber, galera, que quando a gente fala de quiralidade, a gente não está preocupado com um átomo apenas, e sim com os representantes das coisas, ó. O OH, o CH3, esse grupamento, que é todo gigante, tá? É muito imenso. Então, galera, quiral, verdade. Repara que no FAC só tem 2 quirais, porque eu teria um mais. Se fosse só 2, estaria errado. Ó, esse aqui também é quiral, por exemplo. Esse aqui também seria quiral. Enfim, tem vários quirais. Beleza? Mas aí fala que há 2, existem 2 carbonos quirais que estão ligados a hidroxilas alcoólicas. E beleza, tá certinho. Letra E. Beleza, galera? Questãozinha de orgânica clássica. Vamos lá, galera. Questão número 15. Com base nas reações... Aí temos reações 1, 2, 3 e 4, temos uma energia associada a ela. Vamos entender. Assinale a alternativa que apresenta a entalpia da reação de decomposição do bicarbonato de sódio, que está apresentada abaixo. Beleza? Só que qual é o detalhe dessa reação? Ela não está balanceada. Temos que balancear, pessoal.
Metal, sódio, aqui tem 2, aqui tem 1, vamos botar um 2 aqui. A metal não temos, carbono, temos 2. Vou botar um 2 aqui. Quer dizer, não precisa de 2 aqui não, desculpa, tem 2 aqui também. Confundi. Não precisamos do 2. Carbono, ok. Hidrogênio, temos 2 aqui, temos 2 aqui. Oxigênio, 2 vezes 3, 6. 3 com 2 com 6. Então o detalhe é desse 2 na frente do NaHCO3. Beleza. Eu tenho as energias, as entalpias das reações de cada uma, respectivamente, e eu tenho uma reação aqui. Eu vou tratar essa reação como equação global. Se eu vou tratar ela como equação global, ela vai mandar nas outras. A gente vai usar a ideia de lei de Hess da termoquímica. Assunto muito importante para a gente. Porque se eu quero a entalpia dessa reação, basta eu somar as entalpias das reações que eu estou utilizando e achar a resposta. O importante é que essas reações já vão ser organizadas de acordo com essa reação. Como assim? Ó, eu quero ter 2 mols do bicarbonato de sódio no reagente. Essa reação tem 2 mols? Tem, mas está no produto. Eu vou escrever ela invertida. Então vamos lá. 2NaHCO3, seta reacional, formando 2Na mais H2 mais 2C. E mais 3O2. E meu ΔH eu vou copiar integralmente, já que eu não fiz nenhuma alteração. 1130,7, positivo. Não, confundi. Botei a de baixo. É 1901,6 kJ positivo. Ok. Aí vamos lá. Eu quero que o Na2CO3 esteja no produto. Essa equação está no produto? Está, então eu posso copiá-la integralmente. Então vamos lá. 2Na mais o carbono de grafite, formando 3 meios de O2. Não, formando não, né? Somando, né? Deixa eu corrigir aqui. Sódio mais grafite mais 3 meios de O2 formam Na2CO3 e possui um ΔH que eu não vou alterar porque eu não mexi na reação, de mais 1130,7 kJ. Ok, próximo composto que eu tenho que ficar de olho. O CO2, eu tenho que ter CO2 no produto e eu tenho que ter água no produto. Então repara que eu posso, vamos lá, vamos analisar aqui uma coisinha. Será que eu já obtive a minha reação quando eu somar? Não, né? Olha que interessante, eu vou poder, CO2, A3, carbono, O2, CO2. Vou copiá-la integralmente. Por quê? Porque o CO2 produzido tem que ser somente um. E aqui tem somente um e também está no produto. Posso copiar integralmente. Novamente, mais O2, seta reacional dando CO2. E o meu ΔH, vou botar aqui embaixo para ficar na mesma direção, é de mais 393,5 kJ. Beleza? Ok. E por último, H2O. Tem que ter uma emissão de H2O, né? 1 mol de H2O sendo produzido. Aqui também tem, certinho. H2 mais meio de O2, dando H2O. Então, pô, Bernardo, mas nessa reação eu não tive que fazer nenhuma alteração. Isso pode acontecer? Pode. Pô, mas eu gastei tempo à toa. Pois é, paciência. Mas você não tem certeza se tem que mexer ou não antes de olhar. Beleza? Se a gente fez certo, pessoal, a gente vai poder cortar as coisas. Olha só. Quantos carbonos eu tenho aqui no reagente? 1, 2. No produto, 2. Quantos sódios eu tenho no reagente? 2. No produto, 2. Legal. Quantos O2 eu tenho no reagente, galera? Meio. Mais 1,5. 2 mais 1, 3, né? 3. Quanto que eu tenho no produto? 3. O que sobrou daí, galera, por enquanto? Eu tenho um H2 aqui, que eu posso contar com esse H2 daqui. Então, se a gente for analisar, sobrou, e tinha que sobrar, né, se a gente tinha fez certo,
exatamente a equação desejada. 2NaHCO3, que se decompõe em Na2CO3 mais CO2 mais água. E esse ΔH, galera, que a gente vai fazer? A gente vai somar os valores encontrados, só isso. Literalmente, respeitando os sinais, mas estão todos positivos, então a gente não vai ter esse problema. Então vamos lá, 1901,6 mais 1130,7 mais 393,5 mais 241,8, que vai dar para a gente 3667,6. 3667,6, letra E. Então isso aqui é só somar, somatório. Mas, Bernardo, se eu tivesse multiplicado alguma reação, eu iria multiplicar o ΔH. Se eu tivesse invertido alguma reação, se eu tivesse invertido, na verdade a gente inverteu uma, né? Eu que panguei aqui, né? Verdade, ó, galera, atenção, atenção, ó, Bernardo, errei, galera, atenção, esqueci de um detalhe. Repara, o NaHCO3 está no produto, na reação inicial, aqui ele está no reagente, a gente inverteu ela, tá vendo? Então aqui eu vou mudar o sinal, era mais 1901, aqui vai virar menos 1901, beleza? Ó, atenção, galera. Eu vou multiplicar isso aqui por menos 1. Então aqui vai ficar menos 1901. Então a minha conta vai ficar diferente. Galera, vai ficar diferente. Vamos lá. Menos 1901,6. Menos 1901,6. Vai dar pra gente menos 135,6, galera. Menos 135,6 a resposta, tá bom? Então vamos corrigir aqui. Mancada minha. Mancada do professor. Menos 135,6. Letra D. Beleza? Tranquilo? Atenção, tá? Coisas bobas que a gente acaba perdendo por atenção. Próxima questão, galera. Vamos lá. Questão 16. Mas uma questão que trata de termoquímica, né? Tá falando de ΔH aqui, né? Vamos ver como é que ela é. O que é matéria? O que é energia? Como elas se relacionam? A reflexão humana sobre isso é bem antiga. Quando se delimita essa relação às aplicações tecnológicas utilizadas atualmente, mais especificamente ao tema combustíveis, muito ao que se discutir. Na tabela abaixo são apresentadas algumas informações de combustível utilizado no cotidiano. Aí vamos lá. Carbono, metano, propano e legal que diz aonde é utilizado. Carvão, gás natural, componente do gás da cozinha, gás de cozinha, gasolina, usado em maçarico, álcool e enfim. Aí vamos ver as sentenças. 1. A combustão completa de 8 gramas de propano gera mais calor do que a combustão completa de 8 gramas de octano. Repara que tem duas massas, né? O que você precisa fazer? Essa energia liberada está associado a quê? A energia por mol de cada substância. 1 mol de butano, ele está ocupando propano e octano. Ó. Propano, 2.220. Octano, 5.471. Então, repara, o octano ele libera mais energia por mol do que o propano, tá? Mas eu tenho que tomar cuidado com as massas. Por quê? 8 gramas tem quantos mols de propano? Para a gente poder fazer o comparativo. A gente teria que fazer o seguinte, ó. A gente teria que fazer assim, ó. 1 mol do propano. Propano é C3H8. 1 mol de C3H8 tem quantas gramas? 3 vezes 12, 36, com 8, 44. 44 gramas. Quantos mols eu terei? Em 8. Ou a gente já pode fazer direto, se vocês quiserem. Eu vou fazer isso aqui assim, depois eu mudo. Em 8 gramas. Beleza? Eu vou descobrir quantos mols eu tenho, galera. 8 dividido por 44 vai dar pra gente 0,18 mol. Se cada mol do propano liberar 2.220, basta eu pegar isso e multiplicar por 2.220. Se
Isso vai dar aproximadamente 400 kJ. Aproximadamente 400 kJ. É isso. Agora, se eu fizer a mesma coisa para o octano, como é que fica? Aí eu vou fazer para o octano diferente. 1 mol libera quanto? Depois vocês entenderem raciocínio diferente. 1 mol. O octano, galera, é C8H18. Libera 5.471 kJ. Quanto que eu tenho? 8 gramas, né? X. Como eu estou falando de massa, eu não posso usar mol, vou substituir pela massa molar. A massa molar do octano é 8 vezes 12. 8 vezes 12 do carbono, mais os 18. Isso dá 114. 114 gramas. Então, vamos descobrir quanto de energia ele libera. Então, vai ficar 8 vezes 5.471, que é o octano, dividido por 114, que dá 380 aproximadamente. X igual a 380 kJ aproximadamente. Então, repara, quem libera mais? O butano. Então, a combustão completa de 8 gramas propano. De propano gera mais calor do que a combustão completa de 8 gramas de octano. Verdade. A1 é verdade. Eu já consigo tirar a D e a C. 2. 1 mol de etino contém a mesma quantidade de átomos de hidrogênio do que 1 mol de gás de hidrogênio. O etino, pessoal, o etino é o C, com tripla ligação C, cada um com um hidrogênio na extremidade. Então, repara que uma molécula de etino tem 2 hidrogênios. Uma molécula de H2 tem 2 hidrogênios. Então, 1 mol de etino tem a mesma quantidade de átomos de hidrogênio que 1 mol de hidrogênio. Então, a 2 é verdadeira? Sim, a 2 é verdadeira. 1 mol de etino contém a mesma quantidade de... Exatamente, verdadeira. Então, já consigo matar a nossa resposta. Mas vamos ver. A substância em maior proporção da gasolina é o carbono na forma elementar? Não, né? Ninguém está falando do carbono aqui na gasolina. Beleza? A gasolina foi definida aqui como a componente da gasolina, o octano. Na verdade, são vários tipos de estruturas de carbono com 8. Beleza? São vários, pode ser octano, isoctano, tem algumas possibilidades de compostos, tá bom? Mas o carbono elementar não é ele com certeza. Falso. 4. A ordem crescente do ponto de ebulição de etanol, metano e propano é metano, etanol e propano. Repara, ordem crescente. Quem vai ter uma ponto de ebulição? Quem estiver fazendo a força intermolecular mais forte. Ol significa que tem OH na molécula. Ol significa que tem OH. Metano é um hidrocarboneto, só tem HC. Propano é um hidrocarboneto, só tem HC. Os hidrocarbonetos, eles fazem a interação do tipo de polo de polo induzido ou Van der Waals, como vocês quiserem chamar, ou forças de London, dispersões de London. Porque eles são compostos apolares. Então é impossível que eles tenham um ponto de ebulição maior que do etanol. Então é impossível o propano ganhar do etanol. Beleza? O propano, ele ganha do metano por questão de massa. Quando você tem a mesma força intermolecular, você vai desempatar pela massa. O propano tem mais massa que o metano, o propano tem maior ponto de ebulição. Mas o primeiro ponto que a gente analisa é a força intermolecular. Então está errado porque o nosso amigo etanol vai ter o maior ponto de ebulição, já que a sua força é mais forte entre as moléculas. Tranquilo? Uma questão que fala de termoquímica traz mistura. O conceito, né, de orgânica, quando a gente faz nomenclatura, reconhecimento de função pelo nome, estequiometriazinha. É uma questão interessante, questão bacana. Próxima questão, galera, 17. Vamos que vamos. Considere que 5,139 gramas de hidróxido de bário, BaOH2, impuro, ou seja, já sei que isso aqui não quer dizer que tem isso tudo de bário, de hidróxido de bário, mas vamos lá. Foram dissolvidos em água até completar 400 ml de solução. Sabendo que 10 ml dessa solução foram titulados, né? Até o ponto estequiométrico com 10 ml de solução HCl, 0,1 mol por litro. É correto afirmar que a porcentagem de pureza da amostra é aproximadamente igual a...
Vamos lá, questão de estequiometria, né, galera? Titulação, que é estequiometria no fundo. Tem que fazer a reação. HCl reage com o BaOH2 e vai formar o nosso amigo cloreto de bálio, na proporção aqui que vai ser importante. Porque quando eu balancear isso, galera, o meu balanceamento vai dizer o seguinte, ó, que aqui eu tenho que ter 2 HCl, aqui 2 água. Por quê, ó? 1 Ba, 1 Ba, bário, correto. Claro, eu tinha 1 aqui e eu tinha 2. Botei um 2 para multiplicar, sempre balanceando com os números na frente, não esqueçam disso. Feito o ametal, vamos para o carbono, não temos, vamos para o hidrogênio. 2 com 2, 4. Botei um 2 aqui para dar 4. Oxigênio, 2. 2, balanceou. Então, qual é a proporção, galera? Eu tenho que a proporção é de 2 para 1. Isso é importante? Isso é importante demais. Por quê? Vamos lá. Vamos fazer conta. O que a gente vai precisar, galera? A gente vai precisar do seguinte. Eu usei 10 ml de HCl, né? Então, vamos descobrir quantos mols de HCl eu usei? Porque eu sei que eu tenho 0,1 mol em 1 litro. Então, vou fazer assim, ó. Para o HCl, para a gente descobrir quanto a gente utilizou. Eu tenho 0,1 mol em 1000 ml, que é o equivale a 1 litro. Certo? 1 litro de solução. Ficou estranho isso. Beleza. Só que eu tenho quanto, galera? A gente usou 10 ml. X igual a. X vai ser igual a 10. Vou botar 0,0001. É isso? Deixa eu ver se eu fiz errado. 0,1 vezes 10 dividido por 1000. 2 zeros. Botei um zero a mais. É isso mesmo? É, tá certinho. Tem um zero a mais aqui, pessoal. Então, 0,01 ou 10 a menos 3, se vocês preferirem. Aí vai depender do que vocês preferem anotar. Vamos lá. Por que 10 a menos 3? Ó, a vírgula anda 1, 2, 3 vezes. Beleza. Isso é a quantidade que eu tenho em mols do HCl. Por que isso é importante? Porque pela proporção, e como ele disse que até o ponto estequiométrico, ele está dizendo o seguinte, que foi neutralizado. Ocorreu a neutralização. Respeitei a proporção estequiométrica. Atingiu o ponto estequiométrico. O que eu faço com isso? Qual é a proporção, galera? 1 para 2, né? Então eu posso fazer assim, ó. 2 mols de HCl estão para 1 mol de BaOH2. Se eu tenho 0,001 mol, eu tenho aqui X. X igual o quê? A metade disso, né? Então, X igual a 0,0005. Beleza? Mol de quem? Do BaOH2. Galera, o que eu preciso agora? Agora eu preciso descobrir a massa. Por quê? Porque eu sei o seguinte, que existe uma relação entre mol e massa. Que relação é essa? Eu sei que 1 mol de BaOH2 vai estar para uma determinada massa que eu vou chamar de massa molar. 0,0005 mol está para X. Não temos a massa do Ba, vamos pegar a massa do Ba. A massa do bário é 137. Então vai ficar 137 do bário mais a massa do oxigênio e do hidrogênio 2 vezes, né? Então é 137 mais 16 vezes 2 mais 2 dá 171. Então aqui tem 171 gramas. Beleza? Vamos pegar esse valor e multiplicar por 0,0005. Galera, isso vai dar pra gente, ó, aqui, ó, x igual a 0,085. 0,0855, desculpa. 55 gramas de quê? Do BaOH2.
OH2. Aí você fala, Bernardo, tem alguma coisa muito louca. Como é que eu vou achar a pureza? Aí tá o detalhe, galera. Como essa questão ela tem um detalhezinho interessante. Ele tinha pegado a massa inicial e colocado em 400 ml. Misturou e retirou 10 ml. Então isso é o que eu tenho em 10 ml. Para chegar a 400 ml, que é o que eu tenho no início do processo, eu tenho que multiplicar por 40. Então eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 40. Por quê? Porque o que eu achei ali é o que tinha em 10 ml. E quando eu multiplico por 40, eu vou achar o que tem em 400 ml, que é o meu início do processo. Beleza? Multiplicando por 40, eu chego a 3,42. Então significa que eu tinha 3,42 gramas de BaOH2 na minha amostra inicial. Mas eu não quero saber o quanto eu tenho em termos de massa, e sim de percentual. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e vou dividir por 5,139. Beleza? Como é que eu faço isso? Assim, galera. Então, eu posso dizer que 5,139 gramas seria uma pureza de 100%, assumindo que toda a minha amostra seria formada apenas do hidróxido de bário e não teria impurezas. Só que eu descobri que eu só tenho, então, 3,42 gramas, que teria que percentual correspondente. Isso vai dar pra gente, galera, um percentual de 66% aproximadamente, 66,6. 66,6, deixa eu corrigir aqui. 0,6%, que daria como resposta letra B. E aí toma cuidado se a questão pede o grau de pureza ou o grau de impureza, tá bom? Isso é importante. Se fosse impureza, seria a letra A, tá bom? Olha que questão legal. Uma questão que tem estequiometria, tem muita interpretação, tem o conceito de reação. Tomem cuidado, é uma questão boa para pegar vocês no detalhe, tá bom? Então a gente tem reação, neutralização, a gente tem a proporção molar sendo respeitada, a gente tem um conceito de pureza e ainda tem um detalhe de ter pegado só uma parte da solução. Questão muito linda, questão magnífica, galera. Vamos lá, galera, vamos que vamos. 18 agora. Questãozinha 18. A calcita é um mineral encontrado na forma de cristais e em grande variedade de formas, como também nas estalactites, também nas estalactites e estalagmites. Caraca, trava a língua, vamos lá. É o principal constituinte dos calcários e mármores, ocorrendo também em cúmulos e rochas sedimentares. Pelo fato de ser composto por CaCO3, a calcita reage facilmente com HCl, formando cloreto de cálcio, gás carbônico e água. Considerando que uma amostra de 10 gramas de calcita, extraída de uma caverna, ao reagir com a quantidade suficiente de HCl, produziu 1,792 litros de gás carbônico, medidos na CNTP, é correto afirmar que essa amostra apresentava um teor de CaCO3. Mais uma vez, uma questão de pureza. Mais uma vez, uma questão de pureza. Mas uma questão diferente. O que a gente vai fazer, galera? É o seguinte. Ele me deu a reação, né? Não me deu a reação, mas descreveu ela. CaCO3 reage com ácido clorídrico. Na verdade, a reação é essa aqui, ó. Formando... Cadê? Cloreto de cálcio. A reação é essa aqui, correta, tá, gente? Mais H2CO3. Só que o H2CO3 ele é muito instável. Ele automaticamente se transforma em H2O mais CO2, tá bom? Isso é importante a gente ter em mente na nossa cabeça, porque às vezes a questão quer sacanear vocês com esse detalhe. Bacana. O que eu sei? Eu quero saber qual era a quantidade de carbonato de cálcio que eu tinha nesses 10 gramas de calcita. Então eu vou ignorar esses 10 gramas de calcita. Eu vou descobrir quanto de carbonato de cálcio teria sido necessário para produzir 1,792 litros de quem? Do gás carbônico. Porque eu sei a proporção entre eles. Essa reação está balanceada, a proporção é de 1 para 1. Vamos ver. Aqui tem que botar um 2, galera. Por quê? Porque eu tenho 2 cloros e aqui só tinha 1. Beleza? Tenho 2 hidrogênios e o CaCO3 está certinho. Ah, mas se decompôs. Tudo bem, continua. 1 para 2 para 1 para 1. Não mudou nada. Vamos lá. Eu sei que 1 mol do CaCO3 está para 1 mol do CO2. Quanto do CaCO3 é necessário para produzir 1,792 litros do CO2?
na CNTP. Galera, se está na CNTP, eu posso muito bem tirar mol e colocar 22,4. Porque ele falou, ó, CNTP. Eu posso respeitar essa proporção. Eu sei sempre que um mol tem um equivalente em volume, que é 22,4 litros. Isso tem que estar na nossa cabeça, desde que eu informe que é CNTP. Beleza? Bacana, legal. O que a gente vai fazer? Bernardo, eu quero a massa para poder comparar. Posso tirar o mol do CaCO3? Posso. E aí já me deu a massa molar, deu uma ajuda. 100 gramas. Como é que eu faço isso? Multiplicando cruzado, galera, vai dar quanto esse valor? Ó? 100 que multiplica 1,792 divididos por 1 vezes 22,4, que é 22,4. Isso vai dar pra gente 8 gramas. Eu vou ter que x é igual a 8 gramas de quê? De CaCO3. Beleza? Mas esse cara, ele está presente aonde? Presente na calcita. Mas ele não disse que tinha reagido 10 gramas de calcita? Então, qual é o meu percentual de carbonato de cálcio na calcita? Vamos lá. 10 gramas seriam 100%. Mas eu descobri que eu tenho apenas 8 gramas. X. Essa continha vai dar pra gente 80% de percentual. Esse é o teor de pureza. Essa é a quantidade que eu tenho de carbonato de cálcio na calcita. Lembrando que é sempre o carbonato de cálcio que reagiu. Ah, mas é o que tinha antes? O que tinha além do carbonato de cálcio? Não sei, a questão não informa. Mas o que importa é que essas outras quantidades não reagiram. Beleza? E aí a gente tem aqui, galera, a letra B de bola. Beleza? Seguindo, vamos para a nossa penúltima questão, questão 19, galera. Eu sei que vocês já estão ficando com saudade, eu sei, mas a gente está aqui, vamos aproveitar esses últimos minutos juntos e desbravar esse mundo aqui da química. Vamos lá, galera, seguimos. Questão 19. No estudo cinético do processo químico equacionado por A mais B mais C, dando D, foram realizados experimentos a uma dada temperatura T, por meio dos quais foram obtidos os dados que se encontram na tabela abaixo. Galera, questãozinha de cinética química, SpaceX adora. Lei da velocidade ou lei de Goldberg, se você preferir o nome mais técnico, muito importante. Lembra? V é igual a K, concentração do reagente elevada ao seu respectivo expoente. Se for uma reação elementar, o expoente é o próprio coeficiente da substância, do composto. Quando não é elementar, você vai fazer a lei da velocidade analisando a tabela. Então vamos lá. Eu não vou nem analisar a sentença. Eu acho melhor fazer a lei da velocidade. Porque já está falando de ordem, está dando aqui um exemplo de lei da velocidade. Vamos fazer a lei. Como é que eu faço, Bernardo? Eu pego dois experimentos onde a substância que eu quero descobrir o expoente está variando e as outras estão constantes. Por exemplo, vou pegar o experimento 1 e 2 para descobrir o expoente do C. Porque o A e B estão constantes nesse intervalo. O C multiplicou por 2, 2 elevado a x, por exemplo. E aqui multiplicou por quanto? Por 1. Certo? Então, eu posso falar que 2 elevado a x é igual a 1. Então, 2 elevado a que número dá 1, galera? Tem que ser 0. Então, x é igual a 0. Então, olha que interessante, ó. V é igual a K, concentração de A, concentração de B, concentração de C. Aí eu vou botar aqui, ó, Y, W e X. Beleza? Já descobri o expoente do C. Vamos descobrir os outros expoentes. Vamos lá. Ah, quero descobrir o expoente do B agora. Eu preciso de um experimento onde o B esteja mudando, mas os outros estejam fixos. Ó, vou pegar isso aqui, ó. O A continua de 1 para 1, não mudou nada. 1 vezes 10 menos 1, 1 vezes 10 menos 1. C, 1 vezes 10 menos 1, 1 vezes 10 menos 1. B, ficou por 2. 2 elevado a... O B eu botei o W, né? 2 elevado a W. E a velocidade? Saiu de 1 e foi para 2 vezes 10 a menos 5, multiplicou por 2. Então eu posso falar que 2 elevado a W é igual a 2. Então o W é igual a 1. Já achei o meu W. Falta quem agora, galera? Falta só o A. Pro A vamos usar o azul. Qual que eu vou usar pro A, galera? Vou usar o último experimento, ó. B não se altera, vai de 1 para 1. C vai ficar de 1 para 1, não se alterou. Multipliquei por 2 elevado a Y. Aqui eu multipliquei por quanto, galera? Ó, saio de 1 e vou para 4. Eu multipliquei por 4, pessoal. Tranquilo? Então, ó lá, vai ficar
2 elevado a y é igual a 4. Então, y é igual a 2. Então, eu posso dizer o seguinte, que a minha lei da velocidade ficou V igual a K, concentração de A elevado a 2, concentração de B, que é W, elevado a 1, concentração de C elevado a 0. Quando está elevado a 0, família, o que significa? Que esse cara não importa para nada, porque qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Então, eu posso reescrever minha lei assim, ó. V é igual a K, concentração de A elevado a 2, vezes concentração de B. Não preciso nem botar o expoente do B, porque quando não tem nada é 1. Bacana, vamos lá. Trata-se de um processo, vamos analisar as sentenças, de ordem global igual a 3. Ordem global é você somar os expoentes de cada substância. 2 mais 1, 3. Verdade. Joinha. Concordo com você, meu amigo. Vamos lá. 2. A expressão da velocidade cinética do processo é dada por V igual a K ABC. Não, falso. Isso seria se fosse elementar. E aí eu pego as substâncias do reagente e pego os seus coeficientes. Isso aqui seria elementar. Então, falso. Já deve dar para matar, ó. 1 verdadeiro, 2 falso. 1 pode ser falso, pode ser falso, falso. Preciso saber da 3. Preciso saber da 3. Ah, mas Bernardo, por que você tirou a 3? Porque eu tenho certeza que a 1 é verdadeira. Mas vamos lá. O valor da constante de proporcionalidade K na temperatura T é 0,01. Como é que eu descubro o valor de K, Bernardo? Ele é uma constante. Basta pegar a fórmula e substituir pelos dados de um expoente. De um experimento. Vou pegar o experimento com os números mais fáceis, que é o primeiro. Todo mundo é 1. Como é que ficaria isso? Ficaria V. Quanto que é V? 10 a menos 5, né? Vou botar assim, ó. V igual a K, concentração de A elevado a 2, vezes concentração de B elevado a 1. Quem é V? 10 a menos 5. Vamos lá. 10 a menos 5 é igual a K, que multiplica A ao quadrado. Quem é A? 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Multiplicação de potências de 1 a potência, a gente multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2, menos 2. B. 10 a menos 1 também. Multiplicação de bases iguais, somamos os expoentes. Então, a gente vai dizer o seguinte, que 10 a menos 5 é igual a K, que multiplica 10 a menos 3. Então, K é igual a 10 a menos 2. Por que 10 a menos 2? Porque que número eu multiplico para dar 10 a menos 5? Só botar a base 10 e ver o expoente. Tá bom? Ou, se você quiser, K é igual a 10 a menos 5 dividido, quem preferir, por 10 a menos 3. Bases iguais, subtraímos os expoentes. Menos 5 menos menos 3, 10 a menos 2. Ok? Suave, família. Seguimos. 10 a menos 2? Não. 10 a menos 2 é 0,01. Ah, então esse cara aqui está certo. Verdade. Então a resposta é a letra A de aprovado, que é o que eu espero que vocês consigam ser. Todo mundo aprovado, galera. Vamos lá. E a nossa última questão, para a gente começar o chororô na despedida do nosso encontro. Já estou emotivo. Vamos lá, galera. Questão 20, para fechar essa nossa revisãozinha de 20 questões, com vários bizus, com muitas observações nas resoluções. É isso, família. Vamos lá. O isótopo 238 do plutônio, aí deu aqui o símbolo do plutônio, cujo tempo de meia-vida é de aproximadamente 88 anos, é caracterizado por sua grande capacidade de emissão de partículas do tipo alfa. Entretanto, não é capaz de emitir partículas do tipo beta e radiação gama. A respeito desse radioisótopo, são realizadas as seguintes afirmações. 1. Ao partir-se de 1 kg de plutônio, após 176 anos, restarão 250 gramas desse isótopo. Olha, a meia-vida é 88 anos. Se eu vou ter 1 kg de plutônio e 136 anos, que foi analisado apenas, eu sofri quantas meia-vidas? 2, concorda comigo? Ó, início, vou botar aqui, ó. Eu tinha 100%. Sofri uma meia-vida, fui para 50%. Certo? Beleza? Sempre metade. Outra meia-vida, fui para metade de novo. 25%, por exemplo. Daqui para cá foi 88 anos. Daqui para cá foi 88 anos. Então a gente teve 2 meia-vidas. Ah, mas você está falando de porcentagem, vamos falar de números. A gente tem a massa, verdade, ó.
1 kg, foi para 0,5 kg, que foi para 0,25 kg, que é exatamente 250 gramas. Caraca, verdade. Ele sofreu 2 meia-vidas e caiu isso tudo exatamente. No início, a variação de quantidade é muito grande no processo de meia-vida, quando você tem um decaimento. Porque você sempre perde metade. Metade de muito é muita coisa, mas metade de pouca coisa é pouca coisa. Ficou filosófico o negócio, mas vamos lá. Verdade, então. Concordo isso aqui. 1000 gramas, que é 1 quilo, é isso aí, verdade. Já dá para matar? Todas são verdadeiras. Não há nenhuma verdadeira, isso é falso. 2 e 3 são verdadeiras, é falso. Estamos entre B, C e A. Vamos lá. A equação plutônio 23894 de dados, né, massa e número atômico, se transforma em urânio e libera uma partícula alfa. Como é que eu vejo isso, galera? Muito simples. Quando eu tenho a emissão de partículas, eu tenho que ver se o somatório está certo. Beleza? O somatório está certo? 234 mais 4, 238. Bate com 238. Aqui tinha 94. 92 mais 2, 94. Também bate. Bacana. A equação 238 representa a emissão que ocorre nesse isótopo? Olha, faz sentido. Está coerente. Ele fala que ocorre a emissão de partículas alfa. Ele emite uma partícula alfa. Alfa é igual ao núcleo do hélio. O alfa é isso aqui, tá, pessoal? Tem que decorar. Ah, eu preciso saber como é que são essas partículas? Precisa, galera. É importante, tá? Muito importante. Alfa, 4 e 2. Beta, 0 e menos 1. Beleza? Por isso que quando a gente libera a beta, a gente aumenta 1 no número atômico, tá? Primeira lei da radioatividade, lei de Soddy. Segunda lei da radioatividade, chamada de Soddy e Fajans. Eu prefiro chamar só de Fajans ou Russell. Beleza? Mas vamos lá. Tá legal a 2. A quantidade de nêutrons existente no núcleo de plutônio, plutônio 238, é de 144. Eu tenho 144 nêutrons? Não sei. Só fazer, ó. Eu sei que A é igual a P mais N, lá do núcleo do átomo. Se a massa é 238, quanto que é o P? O P é 94. Ah, mas é o número atômico. O número atômico é a mesma coisa que próton, família. N. N igual a 238 menos 94. Isso vai dar quanto? 238 menos 94. Vai dar exatamente o valor, correto ou não está correto? 238 menos 94 vai dar 144. Então, o número de nêutrons é 144. Show? Show, Bernardo. Então, também é verdade? Também é verdade. Aqui não tinha nenhum mentiroso. Todas as afirmações são verdadeiras, galera. Então, a gente fez 20 questões dos mais diversos temas, dando sempre atenção para os temas mais recorrentes, galera. Vejam com atenção. Espero que a gente esteja ajudando. E é isso. O importante é que vocês se sintam preparados e confiante para fazer essa prova. Espero estar ajudando vocês. Beijo no coração, um prazer estar aqui com vocês e valeu pela atenção de cada um. Grande abraço!